A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês, meus irmãos e irmãs. Amém. Amém. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, como nós já fizemos até aqui. Mas bom estarmos aqui também para sermos instruídos pela palavra do Senhor nesta noite. E eu espero que o seu coração esteja ansioso, esteja desejoso de ouvir, de receber o ensino, a instrução, como bem orou a nossa irmã Marli. Sempre que eu ia numa igreja assim, ou às vezes quando estou de férias, que vou visitar com a minha família, a gente fica com essa expectativa do momento da pregação, desejoso de receber a doce palavra do Senhor. Esse desejo deve estar no coração do crente, porque a palavra de Deus ela é transformadora e é o nosso alimento, é o que nos satisfaz. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses capítulo 3. Nós vamos para o último parágrafo de Colossenses, dando sequência à exposição dessa carta. Depois de alguns domingos sem voltar em Colossenses, nós voltamos aqui retomando Colossenses capítulo 3, apenas os 4 versículos, do 18 ao 21. É um texto que o apóstolo Paulo traz instruções para a família cristã. E embora talvez você pense que o que é trazido nesse texto é um ensinamento óbvio, mas como eu já disse aqui, eu aprendi isso com um colega mais experiente do que eu, o óbvio precisa ser dito, principalmente nesses últimos tempos, nesse mundo que a gente vive. O óbvio da palavra de Deus precisa ser resgatado, precisa ser lembrado, precisa ser relembrado à igreja, aos irmãos. Então, o apóstolo Paulo fala aqui dos deveres da família, do versículo 18 ao versículo 21. Acompanhem mesmo assentado aí com reverência a palavra do Senhor. Ele nos diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Que Deus nos abençoe não só na leitura, mas também na exposição da palavra do Senhor. E o que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, qual que é o tema dessa mensagem? Anote aí na sua mente, no seu coração ou no seu caderno de anotações. Eu quero falar para os irmãos sobre a família de acordo com o modelo de Deus. Que família é essa? Qual é o tipo de família de acordo com o modelo de Deus, já que Ele é o Criador, né? Os irmãos, né? Alguém orou nesse sentido, relembrando que Deus é o Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra. Deus é o Senhor das nossas vidas. Então Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. E é bom que nós nos atentemos ao que Ele nos ensina com respeito à família. Qual é o modelo de família que Deus estabelece na sua palavra para o nosso ensino, para o nosso aprendizado neste mundo aqui. Bom, vamos relembrar a importância da família, dando essa introdução. A família ela é importante para o mundo todo, para a sociedade. A família ela foi importante desde o início na criação de Deus. Quando Deus criou Adão, não deixou ele sozinho. Criou também a mulher, para que assim fosse constituída a família ali. Sem a família, meus irmãos, o que poderíamos dizer? Sem a família não haveria a tão desejada por Deus multiplicação. Povoamento da terra, crescei e multiplicai. Sem a família isso não era possível, não seria possível.
Sem a família não haveria o desenvolvimento de relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos. Não seria possível. Eu sou de uma época, hoje, infelizmente, o ensino educacional das nossas escolas descartaram esse princípio, mas eu sou da época também de muitos de vocês aqui, que a gente aprendia que a família era a célula máter, a célula mãe, a célula mais importante da sociedade. Você aprendeu isso? A célula máter da sociedade. Isso é importante. Mostra essas coisas que eu estou relembrando para os irmãos aqui, mostra o valor, a importância da família. Sem a constituição da família no modelo de Deus, no padrão de Deus, não haveria o domínio do homem sobre a fauna e a flora, que também foi mandato do Senhor. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a criação, o vice-gerente de Deus na terra. O homem, sem a constituição da família, isso também não seria possível. A família organizada, uma sociedade organizada em torno da família ou procedente da constituição da própria família. Mas é interessante porque nós vamos encontrar algumas dificuldades quando nos propomos a falar nos dias de hoje sobre família. Nós vamos encontrar algumas barreiras sobre esse tema. De que família nós estamos falando? Bom, eu já demarquei aqui o território, porque eu já disse para vocês que nós vamos falar da família cristã, da família bíblica. Mas, ao falar sobre esse tema, nós encontramos hoje algumas dificuldades na sociedade, porque a sociedade foi se distanciando do modelo bíblico da família, instituído pelo próprio Deus, e hoje nós temos outros tipos de família, além da família cristã, além do sentido original da família, segundo o padrão de Deus, a família no modelo bíblico. Mas, pastor, então, o que é a família de acordo com o modelo do Criador? O que é a família de acordo com o plano original? Numa perspectiva de família, no plano original, o que é essa família? Eu quero compartilhar com os irmãos 2 princípios apenas nessa noite, mas são princípios fundamentais para nós relembrarmos as gerações seguintes, ou quem sabe até ensiná-los do que é a família. Qual é o conceito de Deus, o ensinamento de Deus a respeito da família? Em primeiro lugar, irmãos amados, a família, do ponto de vista, a família de acordo com o modelo de Deus, que é o Criador, é aquela família que é constituída a partir da união entre um homem e uma mulher. Pastor, mas isso não é meio óbvio para se falar? Não é isso que é família? Bom, talvez para você que já é mais vivido, mais experiente, você não tenha problema com esse modelo de família, com esse conceito de família. Mas eu sinto dizer que as gerações novas estão sendo engolidas por outros modelos, outros conceitos de família. E por isso é importante nós relembrarmos e reafirmarmos qual é o modelo de família segundo as Escrituras, segundo o padrão de Deus. O modelo de família, segundo Deus, que é o Criador, é aquela família que é constituída a partir da união de um homem com a sua mulher, entre um homem e a mulher. E por isso que nós temos aí no texto, quando Paulo diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Aqui eu chamo a atenção para os irmãos. Eu sei que você não tem aí na sua Bíblia o texto grego original, mas é importante a gente destacar o sentido da palavra no texto original. Você sabe que o Novo Testamento, a maioria do conteúdo do Novo Testamento foi escrito em grego. E é importante muitas vezes a gente voltar ao sentido da palavra original, a depender do texto, e esse é o caso aqui. A palavra que aparece na sua Bíblia aí, esposa, se refere ao cônjuge, à mulher. Mas é interessante porque na sua Bíblia, na maioria dos irmãos aqui, aparece a palavra esposa e não aparece a palavra mulher. Algumas Bíblias trazem a tradução mulher, mas a nossa
no caso João Ferreira de Almeida, atualizada, traz o termo esposa. E por que eu estou chamando a atenção para esse termo? Porque o termo que aparece na língua original do texto grego, uma tradução melhor não seria esposa, mas seria mulher. Por que, pastor, essa diferença é importante? Porque quando você vai no texto original, a palavra usada no texto original, ela é a palavra que é conhecida como gune, que significa, numa tradução mais literal, mulher e não esposa. E qual é a importância aqui, irmãos? É porque essa palavra no texto original, ela traz referência, ela aponta não para a condição assumida por uma mulher, mas para o que a mulher é em si. Ela aponta para a essência da mulher enquanto gênero, não enquanto condição. Percebe a diferença aqui? Quando a gente fala da esposa, você não está se referindo à essência do ser, que é gênero, sexo feminino, mas a condição dela no casamento. No casamento, por ela ser uma mulher, ela é a esposa. Mas no texto original, meus queridos irmãos, a palavra usada aqui, ela é melhor traduzida por mulher, significa mulher. Não que esteja totalmente errado aqui a palavra esposa, mas é importante se atentar a esse significado, a esse sentido, porque o que nós queremos destacar aqui é a essência do ser feminino, da mulher. Então o texto está dizendo: mulher, sede submissa ao próprio marido. Isso aqui é importante no nosso texto e na nossa exposição aqui, irmãos, para trazer esta afirmação de que o casamento é a constituição entre um homem e uma mulher. Ou seja, o texto está dizendo aqui, na perspectiva de Paulo, que está tratando do casamento aqui, de situação dentro do casamento. E ele então, ao tratar da situação de submissão da esposa ao esposo, ele está partindo do pressuposto de que casamento, segundo a Bíblia, é uma união entre um homem e uma mulher. Casamento, na perspectiva divina do Criador, é a união entre um homem e uma mulher. Por isso que é importante nós destacarmos aqui o sentido do texto original desta palavra, que ela se refere a questão do gênero feminino, da essência do ser, porque ele vai falar do homem na outra parte. A esposa ou a mulher seja submissa ao marido. Não é a esposa ser submissa a uma outra esposa, não é o marido ser submisso a um outro marido, mas na perspectiva bíblica, no ensinamento bíblico de Deus, que criou o homem e a mulher e que sabe o que é melhor para o homem e a mulher, é que o casamento, em primeiro lugar, ele é constituído a partir da união de um homem com a sua própria mulher. Outros textos da Bíblia vai deixar isso claro também, esse princípio básico, esse princípio fundamental do casamento cristão. E por que isso é importante para nós? Porque nós somos cristãos. Porque nós estamos criando os nossos filhos num contexto cristão, no contexto do ensino da palavra do Senhor. Mas nossos filhos e nós fazemos parte deste mundo, fazemos parte de uma cultura, de um mundo constituído numa cultura que se distancia cada vez mais de Deus, deste ensinamento e dos ensinamentos da palavra do Senhor. E por isso, esses ensinamentos como estes, precisam estarem firmados e vivos na nossa mente, na nossa lembrança, no nosso coração, nos nossos filhos e nos nossos netos, para quem já desfruta do privilégio de ter netos também, porque nós nos preocupamos em seguir o ensinamento da palavra do Senhor e não o ensinamento do mundo. Mas eu quero voltar com você um pouco mais no início da história. Lá no Éden, quando Deus cria o homem e depois Deus vai criar a mulher. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 22, Deus mostra como foi criada a mulher, depois dele ter criado o homem do pó da terra. Ele diz que com a costela do homem, que foi tirada do homem, o Senhor fez uma mulher. De novo,
é interessante a gente voltar ao sentido da palavra que é usada no texto original, agora hebraico e não grego. O texto hebraico, o texto original, usado aqui para a palavra mulher, que é a palavra Issa, se referindo à mulher. Essa palavra aqui também, ela se refere, ela aponta para o que essa nova criação de Deus é enquanto é ser, enquanto essência. É questão de gênero aqui. É uma mulher. Então Deus que criou o homem e que olhou para o homem, sabendo obviamente que ele estava só, ele expressa o homem na sua solidão. Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra não é um auxiliador. A palavra usada aqui na criação, nessa nova criação, não é Adam, que é a palavra usada para o homem, para Adão, o homem enquanto criação de Deus. A palavra usada aqui é Issa, é para dizer que Deus criou uma mulher, uma auxiliadora. E por que é importante a gente retomar a esses princípios, a esses entendimentos e conceitos da palavra do Senhor? Justamente por isso, porque é a palavra do Senhor, é a palavra que dirige a vida dos cristãos, é a palavra que dirige a vida do povo de Deus, é a palavra que nós nos guiamos, nos conduzimos pela palavra do Senhor. Então, tomem cuidado com o que está sendo ensinado na nossa cultura, no nosso mundo. Esteja atento aos fundamentos aos quais você foi e está sendo ensinado da palavra do Senhor. Se você quer ter uma vida que seja aprovada por Deus, se você quer ter um casamento que seja agradável a Deus, se você quer ter uma família que seja aprovada por Deus, que seja abençoada por Deus, só existe um modelo de família estabelecido nas Escrituras, só existe um modelo de família criado por Deus, que é a família que se constitui a partir da união entre um homem e uma mulher. E eu estou mostrando para vocês, com base na palavra do Senhor, esse ensinamento. Voltando ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele sai evangelizando, a necessidade dele organizar as igrejas, os grupos de novos convertidos por onde ele passa, e a necessidade dele instruir a igreja para escolherem líderes para a igreja, presbíteros, diáconos. E numa dessas, pelo menos duas, exortações que o apóstolo Paulo fala das características daquele que precisa ser escolhido para ser líder da igreja, presbítero, Paulo diz, ele traz um requisito importante. Ele vai dizer que aquele que é presbítero, quer ser presbítero ou mesmo diácono, ele diz que seja marido de uma só mulher. Nesse texto ele é importante também porque ele traz aqui esse mesmo sentido na sua origem. No texto grego original, a palavra para marido aqui é aner. E novamente essa palavra no grego aqui, ela aponta para a questão da essência do que é o ser homem, ou seja, macho. Assim como ele se refere à mulher, como eu já expliquei para vocês, no sentido de essência, fêmea. São dois conceitos que estão sendo propositalmente deixados de lado. São duas definições que estão sendo deixadas propositalmente para trás pela nossa sociedade, porque são dois conceitos que ferem. São dois conceitos que fragilizam os novos conceitos de família do mundo, da nossa sociedade pós-moderna. Mas são justamente esses conceitos os fundamentais para nós não perdermos de vista o que é a família cristã, o que é a família criada por Deus, o que é a família no modelo, no padrão de Deus. É a família que é constituída a partir
do macho e da fêmea, do homem e da mulher. Jesus também, ele endossa esse texto, esse termo, essa palavra, por exemplo, para se referir ao marido, homem, quando ele diz a mulher samaritana. Ele tem um encontro com uma mulher samaritana, e era uma mulher que não tinha uma moral, uma vida conjugal honesta, correta, segundo as Escrituras. E Jesus, então, numa conversa que ele tem com essa mulher, ele, num determinado momento, ele diz assim: olha aqui, vai lá chamar teu marido e vem para a gente continuar a conversa. E essa mulher, ela diz para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus responde para ela: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. A palavra que Jesus usa aqui para marido tem o mesmo sentido. É a palavra que aponta para o gênero macho, o homem. Percebe? Então, nesse sentido, meus irmãos, a Bíblia então nos ensina há muito tempo que Deus criou um modelo de família. E é um modelo de família que é necessário, que é fundamental para a continuidade da humanidade, a continuação e o desenvolvimento das sociedades, do mundo, das nações. Deus criou desde o início a família, que é constituída por um homem e por uma mulher. Pastor, mas eu já sei disso. Mas nós precisamos relembrar esse princípio bíblico da família estabelecida por Deus, meus irmãos. O texto que nós lemos, ele traz a tradução esposas. E não há grandes problemas com essa tradução, e eu já expliquei para vocês aqui. Mas, para a nossa cultura, para os dias de hoje, nós vamos encontrar algumas dificuldades. Se você pegar esse termo, esposa, e você dá um Google nesse termo, como os meninos gostam de falar, né? Dá um Google aí, né? Se você der um Google nesse termo, esposa, você vai encontrar coisas como, por exemplo, eu fiz isso, definição de esposa. Você vai encontrar algumas coisas assim, significado. Casal, o que é esposa, Google? E não demora muito para trazer essa definição, está logo no primeiro, logo no início. Uma definição: casal, esposa é casal de duas mulheres, ou que estão em uma relação uma com outra. Casal, cônjuges. Está lá. Eu até anotei aqui o endereço. Se alguém quiser me processar, não, está aqui o endereço. Definição de esposa. Pastor, por que esse tema é tão relevante? Por que o senhor está se preocupando com isso? A gente já está careca de saber que isso é família. Mas a gente vive nesse mundo. E se você prestar atenção, o seu filho, a sua filha, seus netos podem estarem sendo engolidos por esses novos conceitos, essas novas formas de entendimento de família dos nossos dias. Pastor, mas isso é modernismo. Esse conceito de família é coisa ultrapassada. O mundo usa essa fala para justificar o seu pecado. Cuidado com essa fala. Cuidado quando alguém diz para você que você está ultrapassado. Cuidado quando alguém quer calar a sua boca com esse discurso intimidador e você não entre nesse discurso se sentindo menosprezado, ultrapassado. Esse mundo é moderno, eu não faço mais parte desse mundo aqui. Você, a exemplo do que eu estou dizendo, com base nesse princípio, você não está ultrapassado. Nós não estamos ultrapassados. Os cristãos não estão ultrapassados. Esse é um discurso do pecador para justificar o seu pecado e continuar na prática do pecado, querendo calar a boca dos cristãos, na verdade, a voz do próprio Deus, que é a sua palavra. Irmãos, esse mundo caminha nessa direção. Distanciamento cada vez mais do Senhor. Não faz muito tempo, a 4ª turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, em 2011, tendo como relator o ministro Luiz Felipe Salomão, ele, à época, destacou
que a partir da Constituição de 88, inaugurou-se uma nova fase do direito de família, ou seja, novas possibilidades por conta do contexto social que nós vivemos nos dias de hoje. Baseado na adoção de um explícito poliformismo. O que é isso, pastor? Novas formas de família. E aí, com base nisso, meus irmãos, na visão desse ministro, ele vai dizer que, na visão do relator, que é ele, como é por meio do casamento civil que o Estado protege a família, ou seja, é por meio do casamento civil que o Estado protege a família, ele vai dizer: não seria possível negar matrimônio a nenhuma família que optasse por esse instituto do casamento. Não se pode negar matrimônio, casamento. E aqui ele está falando da parte legal, do reconhecimento legal. Não se pode proibir a nenhuma família que opte, a pessoas que opte por este instituto, ou seja, pelo casamento. E aí ele vai dizer: independentemente da orientação sexual das pessoas envolvidas. Ministro da Justiça que está falando isso aqui, já falou isso aqui em 2011. Independentemente da orientação sexual das pessoas envolvidas, uma vez que as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos, ou seja, os mesmos direitos que as famílias heteroafetivas, ou seja, a dignidade das pessoas e de seus membros. O que aconteceu aqui a partir de então, 2011? A nossa justiça chancelando novas formas de família, de constituição de família, reconhecendo legalmente por via dos direitos dessas novas formas de família, mas reconhecendo novas formas de família. E outras decisões, o próprio STF, Superior Tribunal Federal, também, desde maio de 2011, já havia aqui feito o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo século. Essa é a realidade que nós estamos vivendo já há bastante tempo. Você e eu, Igreja de Cristo, que entendemos que o casamento é esse modelo que Deus estabelece aqui. Os seus filhos, os nossos filhos, estão vivendo nessa realidade, nesse contexto. E estão sendo influenciados por essa cultura que se distancia de Deus cada vez mais por conta de uma cultura que é pecaminosa. Então, pastor, esse tema é relevante? É relevante relembrar a igreja que o casamento instituído por Deus é aquele que é constituído a partir de um homem e de uma mulher? Sim, é relevante. Sabe por quê? Isso é evangelho. Isso é escritura. Isso é evangelizar as pessoas. Porque, queridos, não tenham dúvida de que as novas gerações estão confusas. Os nossos filhos e netos, eu não sou avô ainda, né? Mas a quem já é avô, estão sendo influenciados pela cultura onde nós vivemos, a nossa cultura aqui. E muitos deles não veem problema nenhum nessas novas formas de famílias. Inclusive, né, pastor, porque eu veria, existe até igrejas evangélicas que estão recebendo e chancelando também esses novos modelos de constituir família. Onde fica as Escrituras? Onde fica a determinação de Deus? Onde fica a palavra do Senhor? Irmãos, nós somos cristãos. Nós seguimos as Escrituras, o ensinamento da palavra do Senhor, do nosso Deus. Na palavra do Senhor não há abertura para nenhum outro modelo de família, além do modelo de família cristão, bíblico, a partir da união de um homem com uma mulher. Esse é o ensinamento bíblico.
E esse ensinamento é relevante para os nossos dias de hoje, muito relevante. Por isso que o óbvio precisa ser dito, lembrado e reforçado. Mas eu disse para vocês que há dois aspectos e nós vamos entrar então no segundo. Qual é o segundo aspecto que nos remete ao modelo de família instituído por Deus? É o modelo de família, meus irmãos, em que os membros da família têm papéis específicos. Isso é importante. Não pense você que isso é menos importante. Deus constitui uma família, a família, e Deus estabelece papéis para cada participante da família. Ou seja, o marido, a mulher e os próprios filhos e os pais, marido e mulher, juntos aqui, precisam entender e precisam aplicar, praticar os papéis determinados pelo próprio Deus. Deus é o fabricante de tudo isso aqui, né? Ele é o Criador. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. E aí nós temos, a partir do versículo 19, quando o apóstolo Paulo diz: marido, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. E pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Queridos, esse segundo ponto, ele é fundamental para uma família ser equilibrada, para uma família ser saudável, para um lar ser saudável. E eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, que muitos lares hoje estão doentes porque desprezam os papéis que Deus estabelece para cada um dentro da família. Isso é extremamente importante. Vamos lá aos termos aqui, a palavra. Você viu que o apóstolo Paulo, ele falou às mulheres como esposa, mas agora ele fala aos homens como marido. E a palavra que ele usa aqui tem um sentido importante. Agora, Paulo não quer se referir à essência do homem. Paulo quer se referir ao papel que ele tem na família, no casamento, no lar. Por isso, ele usa a palavra aqui no original, a palavra Kyrios. Essa palavra significa Senhor. Não trata da essência do homem, mas trata da condição do homem no casamento. A posição do homem, o papel do homem na família. Paulo está dizendo que o papel do homem na família é equiparado ao papel de senhor, ou seja, de líder do lar. Ele é o responsável, ele é o cabeça da família, ele é o responsável pela família diante do Senhor. Esse título aqui, essa palavra, ela é um título. Ela é usada em vários contextos. Por exemplo, ela é usada até para o Senhor Jesus. Kyrios é usada para se referir a Jesus no grego. A palavra Kyrios, quando eu se referia ao Senhor, era usada Kyrios, Senhor Jesus. Era usada para o escravo se referir ao seu Senhor. E Paulo então traz essa palavra aqui para fazer uso e ensino do papel do homem, adolescentes e jovens que aqui estão e querem constituir uma família. Esse é o papel que Deus estabelece para vocês na família, no casamento. O papel de líder, o papel de senhor da família, o papel de responsável em relação à sua esposa, aos filhos, ao lar, principalmente diante do Senhor, diante de Deus. Por isso Paulo diz aqui, ele chama aqui no contexto do casamento, ele chama o marido aqui de Senhor, para trazer essa definição de posição em relação à mulher e em relação também aos próprios filhos. Pastor, então que legal, eu vou ser senhor da minha mulher, eu vou ser senhor do meu lar, eu vou ser senhor da minha família, eu vou mandar e desmandar. Não é uma liberdade para você fazer o que você bem quiser. Você é chamado para o papel de senhor ou de líder do seu lar, mas de acordo com as regras que Deus mesmo estabelece. E aí é interessante porque de cara você já pode entender o seguinte, que você não é chamado para ser líder da sua casa, líder da sua esposa. Isso não quer dizer que você agora pode fazer o que você quiser com a sua esposa.
Não, de forma alguma. A Bíblia não dá liberdade para isso. Deus não deu autorização para você tratar a sua esposa do jeito que você quiser. Você vai tratar a sua esposa do jeito que Deus determinou na sua palavra. E aqui é bom lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo para cristãos. Como deve ser uma família cristã? Como deve ser constituída uma família cristã e desenvolvida uma família cristã? Também não é uma liberdade para você ser um machista dentro de casa e tratar a sua mulher com truculência, com ignorância, com rispidez, com todo tipo de maldade, agressividade, violência. De forma alguma, longe disso. Mas ser líder da sua família, do seu casamento, da sua esposa, da sua mulher, é, sobretudo, em primeiro lugar, sob a regra do amor. Do amor. Você deve exercer a liderança na sua casa se guiando pelo amor de Deus, o amor de Deus. É interessante porque isso fica mais claro em outro texto, é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25, quando Paulo vai falar exatamente isso para os maridos, que ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Observe, meus irmãos, que Deus está tão envolvido com o ser humano, e de maneira particular, Deus está tão envolvido com a família que foi criação dele, que Deus quer se fazer presente na dinâmica do lar, na dinâmica da família. Quando ele diz para a mulher ser submissa ao marido, ele coloca uma trava. Ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. O papel exercido pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, são papéis exercidos no lar, mas na dependência do Senhor, na dependência de Deus, Deus se fazendo presente no lar. É por isso que o lar tem toda a chance, um lar assim, de ser um lar saudável, equilibrado, desfrutando de felicidade, ainda que seja imperfeito e tenha muitos problemas, mas é um lar que está sendo dirigido pelas regras que o próprio Deus estabeleceu. Então, quando Deus diz para o homem ser líder, ele coloca essa trava. Você deve liderar a sua esposa, liderar o seu lar, se guiando pelos preceitos do amor, pela regra do amor. Amai, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Aqui ele estabelece um modelo, um parâmetro. Não é qualquer amor. É você aprender com Cristo. Como Cristo amou a igreja, assim eu preciso aprender com Cristo para amar a minha família. Não é tarefa fácil. Mas é o padrão, é o modelo. É a regra que nós devemos seguir, homens. Nós devemos buscar colocar em prática. Significa, meus irmãos, desenvolver uma liderança, homens que aqui estão casados e aqueles que querem casar, desenvolver uma liderança em amor provedor, por exemplo. O que é um amor provedor? Você é o homem da casa. Você deve chamar para si as responsabilidades das contas a pagar. Não gostamos de contas, pelo menos na hora de pagar. Na hora que a gente vai fazer, a gente não fica muito preocupado. Mas na hora que chega a fatura, chega a fatura do cartão de crédito, aí a gente fica arrepiado. Precisamos chamar para nós, em primeiro lugar, a responsabilidade de prover o lar, liderar o lar na provisão, no sustento. Precisamos chamar para nós a liderança da família, do lar, a liderança espiritual, a liderança religiosa. Eu não posso cruzar os braços e esperar do meu filho essa liderança, essa iniciativa. Eu não posso cruzar os braços e esperar da minha esposa. Eu sou o líder da minha família. Eu sou o homem da minha casa. Eu preciso puxar, eu preciso exercer a minha liderança, o meu papel, conforme Deus determinou. E por que Deus determinou ao homem o papel de líder e não à mulher o papel de líder? Vocês lembram na criação? O preceito segue desde lá. Deus cria o homem e Deus cria a mulher em segundo plano, mas Deus cria a mulher como uma auxiliadora.
Isso aqui não tem nada a ver com demérito, são papéis, não estamos falando de essência. Diante de Deus, homem e mulher são iguais, mas irmãos, não podemos desprezar os papéis que Deus mesmo criou para o bem-estar da família, do casamento, do lar. Quando não exercidos, o lar vai para o caminho do caos. Quando a mulher chama para si a responsabilidade da liderança, o peso da liderança, da responsabilidade da família, e o marido vai para o sofá, na frente da televisão, o dia inteiro lá, esquecendo e deixando a carga sobre a esposa, ela não aguenta. Esse lar vai ruir, vai fundir. Quando o pai não tem autoridade e a mãe não apoia, não reconhece essa autoridade, ou às vezes não ajuda o marido a desenvolver essa autoridade, os filhos percebem isso e a autoridade dos pais ficam minadas. E os filhos, como pecadores que são ousados, são astutos muitas vezes, e começam a querer colocar um pai contra o outro. Percebe como os papéis que Deus estabeleceu para o lar são fundamentais para o equilíbrio do lar, para a estabilidade da família, para a estabilidade do casamento. Por isso, eu, como marido, preciso me atentar para o meu papel de liderança amorosa, provedora, diligente, do meu lar, da minha família, dos meus filhos ou do meu filho, da minha esposa. Por isso que você, como esposa, como mulher, precisa se atentar ao seu papel de submissão, de apoio, de reconhecimento, de auxílio ao seu marido a desenvolver a sua liderança. Não chame para si, porque o seu marido muitas vezes é omisso na liderança. Ajude-o, ore a Deus por isso. Pastor, eu tenho um marido que não é crente. A oração é o caminho, o testemunho é outro. O apóstolo Paulo vai dizer que é através do seu testemunho, é através da sua fé, é através, o marido ou a esposa que não é crente, que Deus vai santificar o teu marido, santificar os teus filhos, santificar o teu lar. Ainda assim, ainda que não seja de maneira plena, mas é possível estabelecer e praticar também os papéis, tanto por parte do marido crente, quanto por parte da mulher crente também. Com relação à liderança, existe um teólogo muito importante para os evangélicos brasileiros, o John Piper. Ele vai dizer que liderança é o chamado divino para o marido assumir a responsabilidade primária pelo direcionamento servil, como de Cristo, direcionamento ao lar, à esposa, aos filhos, de proteção, de provisão no lar. É uma liderança que serve à esposa, o lar ou a família. John Crotts, um outro autor também importante, ele traz alguns princípios importantes para nós homens, nós cristãos, líderes do lar, do casamento. Ele vai dizer o seguinte, que a liderança do marido é uma liderança feita no temor a Deus. É uma liderança que é guiada pelo temor a Deus. Eu preciso exercer a minha liderança por temor a Deus. Deus manda, eu preciso obedecer. Então eu preciso chamar para mim essa responsabilidade. É difícil, eu não sei como ser líder, então ora, peça para Deus, Deus vai te dar. Mas você precisa exercer essa liderança no temor do Senhor. É uma liderança do marido cristão que se manifesta na capacidade que ele tem para influenciar a esposa e os filhos, por exemplo, espiritualmente. Para que sejam melhores cristãos, para que amem mais a Deus, por exemplo, na prática. A maneira como ele lida com a sua família, com o seu lar, ele vai influenciando a sua família, sua esposa e seus filhos nesse sentido. Mas tem uma coisa, maridos e jovens que querem ser maridos, precisamos tomar cuidado para não cairmos em nenhum dos dois extremos. Quais são os dois extremos? Ou o extremo de vocês querer ser um tirano lá, né? Alguém arrogante, orgulhoso, ou ser um mole, um banana no lar. Nenhum dos dois extremos. Nós precisamos encontrar o equilíbrio para que possamos desenvolver uma liderança que seja agradável a Deus e que faça o bem para a nossa família. Pastor, eu não sei como fazer isso, é difícil fazer isso. Nós temos alguns caminhos. Precisamos orar. Deus nos ouve, creia nisso. Né? Pastor, eu tenho falhado até aqui. Olha, eu estou sem força até para retomar. Saiba de uma coisa, Deus, Ele é cheio de compaixão, de misericórdia. Deus deseja e quer muito nos perdoar.
Mas para isso ele quer ver um coração contrito, um coração arrependido. Se você se sente assim, arrependido, coloque diante de Deus, confesse, né? O mau líder que você tenha sido até aqui, até agora, mas há esperança. Confesse e busque diante do Senhor essa liderança conforme a própria Escritura. Pastor, mas eu não sou o líder, eu sou a esposa. Eu tenho dificuldade de me submeter. O que é essa submissão? Ou o que não é essa submissão, para que eu possa entender melhor, né? E aí nós homens também precisamos estar atentos. Quando a Bíblia fala da mulher, da esposa se submeter ao esposo, submissão não é escravidão. Não é a mulher ter uma obediência cega ao seu marido, a ponto de obedecer ao marido e desobedecer a Deus. Não, não é isso. Se o seu marido quer que você faça coisas que Deus condena, resista. Resista em oração, resista tentando argumentar e colocar diante dele que você prefere obedecer antes a Deus. E prefira isso mesmo, obedecer ao Senhor, porque o Senhor é acima da liderança do homem dentro da própria casa, né? Então nós precisamos entender que a liderança não é uma escravidão, não é um espaço para que o homem exerça o machismo. O machismo é pecaminoso. É pecaminoso. Então, se você tem o temor a Deus, e creio que as irmãs têm, né, porque somos cristãos, essa liderança, ela deve ser feita porque eu reconheço que Cristo é Senhor da minha vida. Ela deve ser feita no Senhor. Então, deve ser uma liderança feita de maneira voluntária e prazerosa. Quando você, esposa, tem um marido que exerce o seu papel, conforme Deus determina, de liderança amorosa, a esposa tem a tranquilidade e a facilidade de exercer submissão ao esposo também, de maneira voluntária e até prazerosa. Aliás, quem é a esposa cristã que não deseja uma liderança assim do seu marido? A liderança bíblica, o papel que a palavra de Deus estabelece. Mas a nossa sociedade tem dificuldade de aceitar a submissão da esposa. O movimento feminista abomina quando a igreja fala, quando o pastor fala, quando você fala, que a mulher tem que submeter ao marido. Que o casamento tem que ser nesse modelo bíblico. E nós até podemos entender parte dessa resistência, porque de fato o homem sem Deus, ele comete atrocidades. Recentemente eu fui atrás dessa pesquisa, saiu no G1 o número, uma pesquisa com respeito ao feminicídio no Brasil. E no mês de março, e essa pesquisa em relação ao ano anterior, aconteceram no Brasil mais de 1.400 feminicídios. Um número exato, 1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Segundo a reportagem, isso dá um caso de feminicídio a cada 6 horas. Você já pensou nisso? Então é possível compreender essa resistência, parte dessa resistência, mas parte dessa resistência também é pecaminosa, porque é uma resistência que é rebelde ao princípio bíblico, às escrituras como um todo, de maneira geral. É claro que nós não aprovamos a liderança machista e nem o machismo, porque isso é pecado. Mas a motivação da esposa em se submeter ao seu esposo não deve estar no homem, não deve estar nela mesma, mas deve estar em Cristo, porque ela reconhece que Cristo é Senhor da sua vida, e é Cristo quem estabelece esse papel para a mulher, ser submissa ao seu esposo. E por confiar no Senhor, por confiar na direção dele, por saber que ele sabe o que é melhor para o lar, para o casamento, para a família, a mulher se submete ao seu esposo, buscando a direção, com a sabedoria, com o temor do Senhor, para que seja assim aplicado e desenvolvido esse papel no lar. Pastor, mas eu tenho dificuldade, o meu lar não é assim, meu casamento é problemático. Mas como eu já disse, a esperança, Deus, Ele é o Todo-Poderoso que traz soluções para nós quando nós buscamos no Senhor. E eu tenho certeza que se você entende e aceita, como um bom cristão que você é, esses 2 princípios que eu estou expondo aqui para os irmãos, você buscar isso no Senhor, você vai começar a ver os resultados no seu lar. Mas ainda há o papel dos filhos. O
papel dos filhos é a obediência. É interessante, irmãos, porque a Bíblia atribui a rebeldia dos filhos como um dos sinais do fim do mundo, do juízo final. Quando os filhos se comportarem de maneira rebelde aos seus pais, não querendo mais obedecer aos seus pais, está próximo o fim. É a Bíblia que diz isso. É tão sério essa questão da desobediência, da rebeldia, que é colocado na Bíblia como um dos sinais do fim. Por isso que a família cristã, os filhos precisam exercer também esse papel, porque a desobediência implica em castigo. A desobediência aos pais implica em desonra a Deus. É interessante porque o texto nos diz assim para os filhos: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Fazer isto é grato diante de Deus. Deus se agrada quando nós, como filhos, obedecemos aos nossos pais. Aliás, é mandamento com promessa do Senhor. Quando nós obedecemos aos pais, há a promessa de que nós teremos a vida prolongada. De tão importante que é isso. Então, conselho aqui para os filhos que estão aqui: se você quer ter uma vida mais abençoada, obedeça aos seus pais. Se atente ao ensino, à instrução, ao conselho, às falas dos seus pais no dia a dia. E Deus irá te honrar. E Deus irá te abençoar. Pastor, por que você está falando isso? Porque o texto está dizendo isso. Fazer isso, obedecer aos pais, é grato diante de Deus. Deus se agrada disso. Deus vai abençoar a vida dos filhos. É por isso que ele disse em outro texto: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É injusto o filho obedecer ao pai? Não, é justo. Ele é seu pai. E é justo porque Deus determinou assim. E Deus é o Criador. É por isso que Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Gente, e é uma coisa assim, reprovável, não é? Você presenciar uma rebeldia de um filho ao pai é uma coisa assim, reprovável. Intragável, né? Repugnante. Filhos rebeldes. Deus não admite isso, gente. Deus repreende você. Filho rebelde, espero que não tenha filhos rebeldes aqui, né? Então, como bom cristão que você é, qual é o seu papel dentro de casa, dentro do lar? É você obedecer aos seus pais. E você obedece aos seus pais, quando você faz isso, você está honrando o pai e mãe. E honrar pai e mãe é você tratar com respeito. É você estimar os seus pais, é você valorizar os seus pais. É tão horrível, é tão ridículo quando você vê uma atitude do filho menosprezando o pai. Gente, isso não é cristão, isso não é bíblico, isso não é de Deus, isso vem do diabo. Você está agradando ao diabo quando você faz isso, quando você menospreza o seu pai. Essa semana a gente viu uma denúncia, um desses jornais aí da televisão aberta. Não sei se era exatamente um filho, mas era alguém responsável por uma senhora, um idoso. E ao invés de tratar com honra, ele estava espancando, e alguém, um vizinho do lado, estava filmando e depois denunciou. Que mundo nós estamos? É o fim, está próximo o fim. Por isso que é tão grave isso, que a Bíblia diz: está próximo o fim, quando filhos se tornam rebeldes aos pais. Pastor, mas está cheio. Eu sei. Mas a você que é um filho cristão, quer ser honrado por Deus, quer ser abençoado por Deus, quer ter uma família abençoada, seja obediente. E os pais? O papel dos pais é esse. É a educação dos filhos. Pai, não seja um pai banana. Não seja pais moles. Ah, pastor, mas eu tenho dó de corrigir ele, eu tenho dó de disciplinar ele. Afinal de contas, a lei proíbe palmadas, proíbe a vara, mas a Bíblia é o que ela determina. A Bíblia proíbe, e eu até entendo que essa é o espírito da lei. A Bíblia também proíbe o espancamento. Não podemos espancar. Qual é o meu papel, pastor, como pai, como mãe? Eduque o seu filho. Eduque o seu filho no caminho do Senhor. Pais, é o que o texto está dizendo.
Não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, mas ele diz, disciplinai-os, corrigi-os, educai-os, não abra mão dessa responsabilidade, desse dever de educar, de corrigir, de instruir. Mesmo que você, quando for necessário, a disciplina, o seu coração esteja ali apertado, mas obedeça a Deus, e você vai colher o fruto depois. Tem provérbios que falam sobre isso, do pai ou da mãe que não corrige, mas depois ela vai colher as suas próprias lágrimas por causa do filho rebelde, que não foi criado com regras, com disciplina, com educação, como a Bíblia ensina, como a Bíblia manda. Então, o nosso papel como pais é de educar os filhos, disciplinar os filhos, corrigir os nossos filhos, para que o nosso lar, a nossa família, seja uma família cristã, equilibrada, abençoada, protegida pelos limites e pelas regras estabelecidas pela palavra do Senhor. 2 princípios eu compartilhei com você nesta noite, dizendo para você que a família no modelo de Deus é constituída por um homem e uma mulher. Não existe outro padrão, outro tipo de família estabelecido por Deus. É macho e fêmea. Ponto. E que essa família tem, cada um, o seu papel definido por Deus. Se você quer uma família equilibrada, se atente à prática desses papéis e você será cada vez mais uma família abençoada por Deus. Amém.